Gênesis capítulo 49, verso 22 diz: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte. José foi um dos filhos de Jacó, filho de Jacó com a sua esposa Raquel. E quando antes de Jacó falecer, ele abençoou os seus filhos. E ele liberou essa palavra profética sobre José. E a palavra profética que ele liberou sobre José, ele tinha 12 filhos, sobre cada um ele liberou uma palavra. É muito bonita essa cultura da palavra de Deus, que nós herdamos também na igreja, porque a igreja é a continuidade, melhor, a igreja é a ação espiritual daquilo que foi literal na época dos patriarcas. E nós temos que ter essa cultura de liberar a bênção sobre os nossos filhos. Quem quer liberar a bênção? Os pais amam tanto os filhos e amam a sua descendência, os netos, que muitas vezes eles se preocupam com a educação, com o aprendizado, com as riquezas, mas esquece da bênção espiritual. É tão importante na sociedade hoje que nós possamos semear e abençoar os nossos filhos para serem homens e mulheres de Deus. Quem concorda comigo? E essa autoridade Deus te deu, mas para isso nós temos que desenvolver nosso relacionamento com Deus, e o relacionamento com Deus ele desenvolve na igreja. Porque quando Jacó abençoou José, ele falou: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Meu irmão, um dos segredos da frutificação de José era estar plantado junto à fonte. Aonde é a fonte do Espírito, aonde é a fonte da palavra de Deus, aonde é a fonte da renovação, do entendimento pela palavra de Deus, é na congregação. É na congregação que nós, estando plantados junto à fonte, nós teremos também esta herança de frutificação. Tempos de seca, as árvores que estão próximas aos ribeiros, as folhas dela não murcham, as folhas delas continuam verdes, e os frutos vêm na estação própria de frutificação. Qual é o segredo destas árvores? Porque elas estão junto à fonte. Você vai ver que as suas raízes serão fortalecidas pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. E isso vai levar você a vencer toda esterilidade. Tudo aquilo que vem para te jogar para baixo, para tirar o seu ânimo, a sua coragem, os temores, quando você está junto à fonte, árvore frutífera à beira da fonte. Há pouco estava falando com o apóstolo, e eu comentei: apóstolo, às vezes as pessoas acham que só estar online é suficiente. E ele comentou comigo: isso mesmo, Paulo. Deus vai liberar junto à fonte aqui algo que vai te encorajar, algo que vai abrir caminhos novos para você, algo que vai abrir a sua visão para as promessas de Deus, que te levarão a ter ânimo e coragem para lutar e alcançar os frutos que você deseja no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua vida profissional. São tantos ataques, tantas ações do maligno tentando nos destruir, nos derrubar, mas quando você planta a sua vida e você não deixa de congregar, e você não deixa de estar
presencialmente na casa de Deus, e recebendo os louvores, e recebendo a palavra, e recebendo o Espírito no culto, meu irmão, poder de Deus é liberado. Poder de Deus é liberado. Não tem segredo para aquela árvore que está junto ao ribeiro. Por que que a árvore junto ao ribeiro é diferente da árvore que está lá no meio do campo e no período de seca as folhas caem, só ficam os ramos secos? Porque aquela, ela tem a água que está fluindo e ela está à beira da fonte. Fala para o seu irmão, não se afaste da fonte. Não se afaste da congregação. Quem não vai se afastar? Meu irmão, tem algo tremendo. A igreja sempre está tendo atividades. Durante a semana, 7 da manhã ao meio-dia, cultos específicos à noite. Sabe por quê? Porque aqui tem uma fonte de libertação, uma fonte de cura, uma fonte de renovação, de unção e de força. O segredo de José, ele não se afastou da fonte, ele não se afastou de Deus, ele não se afastou da palavra de Deus, ele não se afastou da presença de Deus. E eu e você temos que plantar a nossa família junto à fonte. Não basta pôr os filhos nas melhores escolas, não basta dar o melhor aqui para eles, temos que dar uma herança espiritual. Quem entende o que eu estou falando? Temos que plantá-los junto à fonte, a casa de Deus. José se tornou ramo frutífero, árvore frutífera, porque um dos segredos de José, ele estava junto à fonte. Abre comigo Salmo 92, verso 10. Salmo 92, verso 10. Ok? Olha o que ele diz, o salmista: Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Fala para o seu irmão, o culto não cansa. Fala para ele, o culto não cansa. Você cansa até chegar aqui, mas a hora que você chega aqui, algo espiritual acontece. Quem sente isso? Algo sobrenatural vem sobre você. Ele fala, o Senhor aumentou a minha força. Levanta as mãos comigo agora. Fala, esta noite eu declaro, o meu Deus vai liberar uma força extraordinária para vencer todas as dificuldades que querem roubar os meus frutos. Quem crê nisso? Você tem que declarar, crer. Unção de frutificação. Você recebe na casa de Deus o óleo fresco. Apocalipse fala, o livro de Zacarias, o profeta fala. Jesus, ele estava ali liberando uma palavra para cada igreja. No livro de Zacarias diz que tinha as oliveiras e tinha botijas de azeite, derramando azeite sobre as oliveiras, que é a igreja do Senhor. Espiritualmente falando, tem uma botija, independente de quem está pregando, quem está ministrando o louvor na igreja, consagrada como a fonte da vida, o azeite está descendo, curas acontecem, a força é aumentada. E ele diz, verso 11: os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Nós não temos inimigos de carne e sangue. Se temos, temos que orar por eles e abençoá-los. Não precisamos conviver, mas não podemos odiá-los. Quem entende o que eu estou falando?
mas nós temos muitos inimigos espirituais. Jesus falou: o inimigo, o diabo, veio roubar, matar e destruir. Com a unção que você recebe na igreja, você vai ver a derrota dos teus inimigos, que se levantou com seu filho lá na escola, que se levantou na sua vida, no seu ambiente de trabalho, que tentou destruir o seu lar. Você vai profetizar aqui no corredor a libertação e frutos de paz, unidade e alegria no seu lar, em nome de Jesus. Então levanta as mãos, está projetado aqui o verso 11, declara, eu vou ler e você vai declarar na sequência: os meus olhos contemplaram, bem forte, profeticamente, pensa nos ataques que os demônios têm tentado liberar contra você, contra a sua casa, intrigas, mentiras, ataques na vida financeira. Levanta as mãos e declara, fala, os meus olhos contemplaram esta noite, profeticamente, a derrota dos meus inimigos. Põe a mão nos ouvidos, fala, os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Quem pode aplaudir o Senhor? Ele viu a vitória com a unção que ele recebeu de Deus na congregação. Ele se fortaleceu e ele viu a vitória, como Davi viu Golias iria cair diante dele. E a palavra continua dizendo, verso 12: os justos florescerão como a palmeira. Frutificação. Você que serve a Deus, você que ama a Deus, você que não é perfeito, mas está esforçando para servir a Deus, os justos florescerão como a palmeira. Deus te criou para florescer. Quem crê nisso? Profissionalmente, ministerialmente, se você tem uma atividade na igreja, como família, sua família florescer, ser abençoada, em todas as áreas, você vai dar frutos e frutos abundantes. Jesus falou, aquele que crê em mim, aquele que confia em mim, aquele que toma o jugo, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. E aí vem o Salmo 92, fala, os justos florescerão como a palmeira. E quando você floresce, e quando você cresce, não é só alcançar, é permanecer. Quem já descobriu isso? É permanecer, alcançar níveis altos, lugares altos, sonhos que você desejava, e permanecer ali com a bênção de Deus. Meu irmão, minha irmã, o cedro no Líbano, ele suporta ventanias e tempestades. Quando você cresce com a bênção de Deus, quando a sua família é estabelecida, unida, abençoada em Deus, as tempestades podem se levantar, mas não vão te destruir, não vão tocar na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Plantados na casa do Senhor. Qual era o segredo de Jacó e de José? José se tornou ramo frutífero, plantado à beira da fonte. Eu e você nos tornamos frutíferos, plantados na casa do Senhor. A nossa vida tem rotinas. Quem concorda comigo? Quem gosta de academia? Quem tem rotina de academia? Graças a Deus, né, irmão? Quem tem rotina da alimentação? Quem tem rotina do lazer? Então você tem que pôr na sua rotina
Você vai pondo na sua agenda, está à beira do rio, da fonte espiritual que é a igreja, plantados na casa do Senhor, diz o verso 13, florescerão nos átrios do nosso Deus. Se você está junto à fonte, como diz o Salmo 1, suas folhas não murcham e no tempo oportuno vai dar frutos. Mas se afasta da fonte, a força não está na árvore, a força está na raiz da árvore, estar junto à fonte. Por isso que o diabo muitas vezes quer que eu e você preenchemos a nossa agenda sem valorizar a congregação, a casa de Deus. Graças a Deus eu converti e aos poucos os meus hábitos foram mudando. Domingo, igreja, eventos, igreja. Minha família cresceu junto à fonte e graças a Deus são abençoados. Eu e você estamos plantados na casa do Senhor. Quem quer permanecer plantado na casa do Senhor? Florescer nos átrios do nosso Deus. E mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Fica de pé, por favor, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Quem quer ser frutífero como José? Quem crê que esse mês Deus vai tirar embaraços que querem pedir frutos de paz, alegria, saúde na sua vida e na sua família?